A Clean apresenta a solução de RFID na engenharia clínica para o sistema Aclean via web. Como funciona o sistema RFID? O que é? É um acrônimo para Radio Frequency Identification, ou em português, identificação por radiofrequência. Basicamente, o que muda dentro de um sistema de engenharia clínica é que as etiquetas convencionais passam a conter um chip, onde nesse chip são gravados os dados, a codificação da etiqueta, ou seja, a identificação daquele equipamento médico. A etiqueta tem uma área ao redor que é a antena. É através dessa antena que ela recebe o chamado do sistema e responde a esse chamado. As etiquetas elas podem ser do tipo passiva, ou seja, é uma etiqueta que não usa bateria. O que é isso? Significa que quando ela recebe um sinal de radiofrequência do nosso sistema, ela vai responder através de um eco com a própria energia que ela recebeu do sistema e por isso ela tem um alcance limitado a 11 metros. Porém, existem algumas vantagens. A primeira vantagem é a resistência mecânica que a etiqueta pode ter, né? A longa duração, porque como não tem bateria, a durabilidade aí da etiqueta é muito alta. Então, um parque que pode ter aí 5, 10, 20 anos, né, pode receber etiquetas desse tipo sem nenhum problema. Já a etiqueta ativa, ela usa bateria, ou seja, quando a bateria acaba, o aparelho desaparece. Ele deixa de constar como um equipamento emissor. E aí o sistema dá falta dele. E é preciso fazer manutenção, troca da bateria, okay? Ou troca da etiqueta. A vantagem está no alcance. Então, esse sinal é transmitido pela etiqueta até 120 metros ou mais. Mas para que serve esse sistema de identificação? No mercado normal, nós conhecemos isso no dia a dia. Serve para controle de itens de estoque em lojas, por exemplo, em farmácias, etc. Principalmente para a questão antifurto. Então, é muito comum, você entra numa loja, logo na entrada tem duas antenas e você tem que passar no meio delas. Quando você passa com um objeto que não foi pago, por exemplo, a antena detecta aquele objeto e automaticamente soa um alarme. E aí o segurança vai até você e pede para checar a sua bolsa, não é assim? Nos hospitais não existem ainda essas antenas de controle de entrada e saída. E ficaria até muito difícil de colocar isso, considerando que os hospitais têm janelas, por exemplo, tem outros acessos aí que poderiam estar levando equipamento, levando produtos. Tá? O mais comum, então, é colocar sistemas com leitores, antenas distribuídas ao longo do prédio todo, do hospital todo. Okay? Nós vamos falar disso mais adiante. Como funciona? Na verdade, então, nós temos as etiquetas, que são as tags, elas são adesivadas nos equipamentos, e dentro da etiqueta eu tenho uma memória com o processador e, como eu falei, uma antena. E se for do tipo ativa, ela está o tempo todo, né, ela pode estar o tempo todo enviando um sinal. Bom, como as etiquetas são muito caras, é muito comum para soluções logísticas essas etiquetas ficarem, por exemplo, em conjuntos ou lotes de produtos. Então, eu coloco numa caixa e monitoro tudo que tem dentro daquela caixa. Também é muito comum ficar em pallet. Então, o pallet ele tem uma movimentação dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Eu consigo monitorar esse pallet. E em cima do pallet eu tenho vários outros produtos. Ou posso monitorar um caminhão, por exemplo, onde ali dentro eu tenho uma série de cargas e a cada pedágio, quando o caminhão passa, eu consigo saber por onde ele passou e o que ele estava levando. É um sistema anti-roubo nesse caso. Também, porque se o caminhão for roubado, ao passar pelo pedágio, vai ser identificado. Bom, mas a etiqueta sozinha não funciona. É necessário ter um sistema de leitura. O sistema de leitura no hospital pode ser muito parecido com o Wi-Fi, são antenas que ficam distribuídas naquela área onde eu tenho os equipamentos. Quanto maior a área, maior o número de antenas. Principalmente se eu quero fazer leitura em tempo real, as antenas elas são distribuídas por cada andar ou por cada sala de interesse do hospital.
Onde não tem antena, pode ser uma área de sombra, e aí eu não detecto os equipamentos. Então, o primeiro problema, quando eu falo de detecção em tempo real, é exatamente ter, para monitorar a movimentação de um equipamento etiquetado que sai da área A para a área B, um leitor nas duas áreas, ou entre as duas áreas que consiga monitorar esse trânsito. Caso o hospital não tenha condições de ter esse leitor, ele pode fazer uma leitura através de acessórios manuais, ou seja, leitores manuais. O alcance desses leitores normalmente é menor. Por quê? Porque eu tenho que passar área por área e fazer aquela leitura naquele alcance. Okay? Também é possível ter os leitores colocados em prateleiras, que são fixas. Então, quando eu coloco as caixas, automaticamente esses leitores estão lendo o conteúdo dessas caixas e fazendo, por assim dizer, uma chamada. As tags mais simples, elas simplesmente respondem se estão presentes ou não. É bit 0 ou bit 1. As de loja, por exemplo, são muito mais baratas, elas fazem exatamente isso. Quando passam pela antena, elas falam se foram ou não foram pagas. E se não foram, toca-se um sinal sonoro. No caso do hospital, isso poderia até ser feito uma chamada, desde que fosse o sistema mais simples que o hospital deseja. Todas as informações coletadas pelos leitores são enviadas para um servidor local. E aqui esse servidor local ele faz a chamada periódica. Se caso acontece um evento, né, uma transferência, uma mudança de posição, o servidor já fez a leitura através das antenas identificadoras e automaticamente isso pode ser reportado para um sistema de controle, como o Aclean Sistema. Então, o sistema de gestão pode ser qualquer sistema de gestão, inclusive o Aclean Sistema. Okay? É muito comum encontrar diversos fornecedores no mercado que possuem este tipo de solução e que fornecem a integração. Não é necessariamente um produto da Aclean. Hoje nós temos alguns parceiros que já possuem a expertise em colocar toda essa parte de tags, leitores, inclusive os servidores locais para fazer as leituras e transferências de dados. Claro que o sistema faz uma consulta, por exemplo, pontual, e pode localizar dentro do inventário, né, dentro do hospital, onde tem as antenas, ele pode localizar aquele equipamento. Bom, aí nós temos alguns problemas com relação à tecnologia. Okay? Essa é uma tecnologia cara, porque cada etiqueta, quanto mais complexa em termos de memória, em termos de alcance, mais cara ela fica. Então, essa é uma solução que normalmente é colocada nos inventários tecnológicos em situações onde falham os controles patrimoniais de localização. Ou seja, às vezes o hospital não tem um setor de patrimônio constante, né, que possa fazer controle ali, fazer busca. Então, ele precisa fazer um controle mais rigoroso, nesse caso específico de equipamento. Então, ele vai bancar aí um controle paralelo ao controle patrimonial. Okay? A outra condição em que esse sistema ele é muito visado é quando os procedimentos operacionais de controle de movimentação e de empréstimo de equipamentos médicos entre os setores assistenciais é muito falho. Ou seja, normalmente os setores eles têm livros de protocolo, livros de ocorrência, e o mais comum é quando emprestam o equipamento, quando cede para um outro setor que precisa do equipamento, tem que fazer esse tipo de relato, esse tipo de controle. Ainda é um controle manual, mas é o controle que as enfermeiras hoje entendem, né, com maior facilidade, porque isso já está sedimentado na cultura do hospital. E não é usado só para equipamento, é usado para tudo. Então, documentos comuns, etc., são feitos controles patrimoniais, livros de protocolo, etc. Quando esses procedimentos básicos não podem ser mantidos, ou quando para equipamento isso é muito negligenciado, vale a pena de fato investir numa tecnologia dessa, que é a identificação por radiofrequência. Bom, o Aclean Sistema ele pode fazer a localização em tempo real, como nós vimos ali no diagrama anterior. Né? Como as etiquetas tag ativas elas são capazes de transmitir o sinal relativamente forte, com apenas 2 ou 3 antenas já é possível determinar a localização de um equipamento em tempo real. Ou seja, você coloca 2 ou 3 antenas num determinado espaço, que tem uma determinada prateleira, e a partir do tempo que se tem de resposta, por exemplo, entre
a consulta e a resposta da etiqueta, é possível determinar entre cada antena a sua localização e com isso triangular sua posição naquela prateleira, por exemplo, né? Porém, nos hospitais existem alguns fatores que devem ser observados, porque não dá para aplicar o controle como se fosse um estoque, né, com várias prateleiras, um galpão, para todo o hospital se observar isso. A primeira questão é a quantidade de antenas distribuídas, que são necessárias para fazer essa triangulação. Quanto mais antenas, quanto maior o número de antenas, maior a precisão da localização. A outra questão é a rede de dados do hospital. Muitos hospitais não têm condições nem mesmo de manter uma rede Wi-Fi operacional em todos os setores, né? Então, nesse caso específico, usar o mesmo sistema de rede de dados do hospital para o sistema de identificação pode gerar atrasos, perda de sinal, etc. Existem áreas no hospital que são áreas blindadas para radiação, para uma série de coisas, por exemplo, tecnologias de radioterapia, medicina nuclear. Essas áreas elas atenuam muito o sinal de uma tag. Então é bem complicado quando nós falamos desse tipo de área, até porque você tem que colocar a etiqueta lá dentro. Um dos casos mais complicados é, por exemplo, uma sala de ressonância magnética. Ela já tem uma blindagem de radiofrequência. E você colocar mais uma antena lá dentro pode gerar algum tipo de problema, né? Seja com o seu sistema de recepção, seja com as próprias etiquetas. Uma questão que afeta muito também é a questão da resistência à esterilização. Normalmente, quando tem bateria, não é resistente à esterilização. Falha muito. Quando você tem uma etiqueta passiva, você consegue lacrar resinado, por exemplo, né, um tecido, aí é mais fácil. Mas quando a etiqueta ela é ativa, ela é muito sensível aí à questão de temperatura e à movimentação mecânica. Também embalagens metálicas, então containers, por exemplo, que vão dentro da CMS, onde você coloca os instrumentais cirúrgicos, são limitações. A própria câmara da autoclave, por ser um metal, né, aço inox, normalmente aterrado e é bem fechado, pode gerar dificuldade de leitura das etiquetas. Tá? E as fontes eletromagnéticas aí de interferências diversas dentro do hospital. Nós temos aí bisturis, nós temos ondas curtas, equipamentos de fisioterapia, etc., que podem afetar os leitores e podem afetar também as tags, principalmente as tags passivas, que dependem da energia para poder fazer uma resposta. Bom, existem alternativas de menor investimento para acreditação hospitalar? Claro que sim. Né? Muitos hospitais hoje não têm leitores desse tipo. Então, uma alternativa para não ter a rede toda montada em todo o hospital é usar leitores móveis. Ou seja, você pode trabalhar, por exemplo, com um leitor portátil e visitar cada setor do hospital e fazer uma busca ativa por equipamento. O que seria feito com lista, né, de inventário, você pode fazer através desse leitor móvel. Tem limitações. Uma delas é que você precisa ter acesso a todos os locais do hospital. E dependendo do local onde você vá, né, ou que você não tem acesso, você não consegue fazer a leitura. A outra questão também que pode ser feita, né, é uma análise complementar, é estipular um relatório de migração. O que é esse relatório de migração? Na verdade, você tem dados de manutenção corretiva, que já é um tipo de busca ativa. O prestador de serviço ou a sua equipe de engenharia clínica, se você tem expertise para fazer isso dentro do hospital, ela já tem que ir àquele setor regularmente para acessar um equipamento específico. Quem usa o AcleanCheck, por exemplo, pode acessar em momentos noturnos, onde o fluxo de trabalho do setor assistencial reduz. Então, fica muito mais fácil acessar, por exemplo, para fazer uma calibração, uma simulação com o AcleanCheck. Né? Mas empresas, por exemplo, que chegam no hospital e toda vez elas não conseguem ter acesso aos equipamentos, elas precisam muito mais do sistema de etiqueta do que a própria engenharia clínica do hospital. Porque através do sistema de etiqueta, eles podem saber, por exemplo, se o equipamento está guardado ou não naquela área específica, sem ter contato físico com o equipamento, desde que, né, aquele ambiente não tenha nenhuma das limitações que eu falei anteriormente, possa barrar o sinal de radiofrequência. Bom, como eu falei, o relatório de migração, ele pega dados de manutenção preventiva e manutenção corretiva. A manutenção corretiva, normalmente, ela está muito ligada a esses setores que têm problemas de utilização de equipamento, ou que eles não foram supridos por uma compra corretamente.
Vamos chamar isso de buracos negros. São setores que eles estão tão descontrolados que eles precisam buscar recursos em outros setores. Tá? Então, quando isso acontece, você tem um setor que drena recursos dos demais. E aí, quando é aberta uma ordem de serviço, é preciso identificar que quem está demandando a ordem de serviço não é quem tem a posse ou quem tem, de fato, o domínio da gestão daquele equipamento, porque ele foi emprestado. Quando você trata os buracos negros, a tendência, né, comprando equipamento, tratar como? Comprar equipamento, colocar naquele setor, criar processos, isso é gestão de fato. Quando se trata esses buracos negros, automaticamente a ideia é que o relatório de migração comece a mostrar que não tem tanta migração mais entre um setor e outro do hospital. Okay? E é claro, investir num sistema de identificação por radiofrequência não significa cancelar os controles de entrada e saída de equipamentos médicos. Por que não significa isso? Porque a enfermagem ela já conhece o protocolo, o livro de ocorrências, é assim que ela já trabalha. Quando você tira esse trabalho da enfermagem e coloca totalmente num sistema de etiquetas, você perde informação. As primeiras informações são perdidas quem realmente está levando esse equipamento, né, daquele setor para o outro setor. Quem que pegou emprestado? Porque você pode monitorar a movimentação, né, que ele saiu do setor A para o setor B, em que tempo, quando, né, isso você pode fazer. Mas você não sabe em que condições, quem está levando esse equipamento, a não ser que você cruze isso com o sistema de videocâmeras ou a identificação desses profissionais ali envolvidos através do sistema de controle de presença, controle de pontos. Então, não é só simplesmente a etiqueta que vai resolver o problema da falta de processo de entrega de equipamentos de um setor para o outro. É preciso ter muita atenção com isso. Se isso já acontece entre setores do hospital, imagine na portaria do hospital. Então, na portaria não tem jeito. Tem realmente que fazer todo o controle de entrada e saída para o prestador, e esse controle de entrada e saída ele tem que ser muito rigoroso. Não dá para confiar na etiqueta. Então, do ponto de vista de acreditação hospitalar, tá, existem todos esses gargalos de gestão que a etiqueta em si não resolve. Tá? O que se ganha, na verdade, se for somente para fazer ganho, né, fazer uma busca ativa, você ganha no tempo da busca. Mas para quem está fazendo manutenção preventiva ou corretiva, o tempo que você ganha e a realização da manutenção preventiva e corretiva é praticamente o mesmo. Né? A ideia aí é você só ter um controle um pouco melhor de localização em algumas áreas, sendo que essas áreas, a infraestrutura, a geometria da área, a construção da área tem que ser favorável. Okay? Bom, eu deixo o meu contato. Qualquer dúvida, fico à disposição. Foi uma honra apresentar um pouquinho da questão da tecnologia de identificação de radiofrequência que nós temos aí disponível graças aos nossos vários parceiros na área de tecnologia. Muito obrigado.